Você já se sentiu desvalorizado, ignorado? Como se, por mais que você se esforce, algumas pessoas simplesmente não reconhecem o seu valor. A dor da desvalorização é profunda, mas a filosofia estoica nos oferece um caminho para transformar essa dor em força e o desprezo em arrependimento para aqueles que não souberam te ver. Não se trata de vingança, mas de um resgate da sua dignidade e do seu poder pessoal. Prepare-se para descobrir 13 atitudes estoicas que farão quem não te valorizou se arrepender muito. E se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Vamos aos ensinamentos. Número 13. O silêncio que revela o seu poder verdadeiro. Há um tipo de poder que não precisa de barulho para ser sentido. O poder do silêncio estratégico. Ele é a arma dos sábios, o escudo dos fortes e o descanso dos que aprenderam que nem toda resposta merece ser dita. Quando você escolhe o silêncio, você escolhe a si mesmo. O silêncio não é fraqueza, é controle. É a pausa entre a provocação e a sabedoria. É quando você decide que reagir seria perder energia e observar é vencer com elegância. O silêncio estratégico é mais do que se calar, é falar com ações. É deixar que a maturidade responda no seu lugar. Em vez de discutir, você evolui. Em vez de se justificar, você se distancia. E enquanto o outro desperdiça tempo tentando te entender, você já está em outro nível de consciência. O silêncio te faz enigmático, imprevisível, e isso incomoda quem se alimenta do caos. Quem aprende a ficar em silêncio domina a si mesmo, porque quem não controla a língua revela o coração. E quem revela demais perde o mistério. O silêncio é a arte de se preservar em meio à confusão. É a escolha de permanecer sereno quando o mundo quer ver você reagir. É nesse instante que você percebe o quanto cresceu, quando percebe que o silêncio vale mais que qualquer explicação. Os antigos estoicos já diziam: não desperdice palavras com quem não está pronto para ouvir. O silêncio é uma forma de dizer: eu sei quem sou e não preciso provar. Ele te dá tempo para observar as intenções, para entender quem realmente está do seu lado e quem só quer te tirar do equilíbrio. É um filtro natural entre o que importa e o que é ruído. O silêncio estratégico é a pausa do guerreiro antes da vitória. É a forma mais sábia de responder ao desrespeito, à provocação e à ingratidão. Quando você se cala, o outro é obrigado a lidar com o eco das próprias atitudes, e esse eco é ensurdecedor. Então aprenda a amar o seu silêncio. Ele é o espaço onde sua mente se fortalece e sua alma se reorganiza. Fale menos, observe mais. Não explique tudo, não reaja a tudo. As maiores mudanças acontecem em silêncio. As transformações verdadeiras não precisam ser anunciadas. O silêncio é o campo fértil onde o poder interior floresce. E um dia, quando olharem para você e perceberem o quanto evoluiu sem dizer uma palavra, entenderão que o seu silêncio nunca foi vazio. Foi disciplina, foi foco, foi o som da sua sabedoria crescendo, enquanto o mundo fazia barulho. Número 12. A liberdade de não precisar ser aprovado. A necessidade de aprovação é uma das correntes mais pesadas que uma mente pode carregar. Ela te impede de ser autêntico, te torna refém da opinião dos outros e faz você moldar suas atitudes para agradar, em vez de viver com verdade. Quando você precisa que os outros gostem de você, entrega o controle da sua paz a mãos alheias. É como se sua autoestima dependesse de aplausos que nunca vêm da maneira que espera. Os estoicos diziam: se você quer ser amado, ame a si mesmo primeiro. E é exatamente isso. O verdadeiro valor não vem do olhar dos outros. Vem da coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando você se liberta da necessidade de agradar, começa a viver com mais leveza. Você deixa de se preocupar em ser compreendido e passa a se preocupar em ser verdadeiro. Nem todos entenderão suas escolhas, e isso é um bom sinal. Significa que você está traçando um caminho próprio e não repetindo o dos outros. A busca por aprovação é uma prisão invisível. Você muda o tom da voz, o jeito de falar, a forma de agir, tudo para se encaixar em moldes que nunca foram feitos para você. Mas quando decide quebrar essas correntes, algo mágico acontece. A liberdade emocional. A opinião dos outros passa a ser apenas ruído. Você ouve, mas não se define por ela. Entende que o julgamento é reflexo das limitações de quem julga, não da sua essência. E aos poucos,
Começa a perceber que a verdadeira paz vem quando o seu foco deixa de ser parecer e passa a ser ser. Quando você se aprova, o mundo inteiro perde o poder de te rejeitar. Essa é a verdadeira vitória do espírito. Não precisar mais da validação alheia para existir em paz. Número 11. Caminhe com propósito e cresça em silêncio. Viver sem propósito é existir no modo automático. Você acorda, trabalha, dorme e nada muda. Mas quando descobre um propósito, tudo ganha significado. O que antes era rotina vira missão. O que antes era dor se torna combustível. O propósito é o que transforma a vida em jornada. Os estoicos ensinavam que o homem deve viver de acordo com a razão e a natureza, ou seja, com propósito e clareza. Quando você tem um propósito, não se distrai com o que é pequeno. Você entende que o tempo é o seu bem mais precioso e decide gastá-lo com o que realmente importa. Foco no crescimento é o segredo dos que evoluem silenciosamente. Enquanto os outros se comparam, você se desenvolve. Enquanto reclamam, você aprende. O crescimento não é sobre velocidade, é sobre constância. Pequenos passos diários em direção ao seu propósito valem mais do que grandes saltos sem direção. E quando você se concentra no seu próprio progresso, a vida muda. As opiniões alheias perdem força e a sua energia se volta para o que te fortalece. Crescer é um ato de coragem, porque exige deixar para trás tudo que já não faz sentido. O propósito te dá disciplina, foco e resiliência. Ele é o que te mantém de pé quando tudo parece desabar. É a bússola que aponta para o norte, mesmo em meio à neblina da dúvida. Quem vive com propósito entende que o verdadeiro sucesso é interno. É acordar em paz sabendo que está se tornando alguém melhor, um dia de cada vez. Número 10. Limites que protegem sua paz e sua dignidade. Nada destrói mais o equilíbrio emocional do que a falta de limites. Quando você permite que os outros ultrapassem fronteiras sem consequência, envia uma mensagem silenciosa. Minha paz não é prioridade, e o mundo entende. Pessoas que respeitam pouco sempre testarão até onde podem ir. Os estoicos sabiam que preservar a serenidade exige firmeza. Ser gentil não significa ser passivo. Dizer não é um ato de amor próprio. É um lembrete de que você se respeita. Limites são linhas invisíveis que protegem o que há de mais precioso em você, a sua energia. Quem não impõe limites vive cansado, ressentido e sobrecarregado. É impossível estar em paz quando se permite ser drenado. E é justamente aí que muitos se perdem, tentando ser bons. Esquecem de ser justos consigo mesmos. Estabelecer limites não é afastar pessoas, é filtrar intenções. Os que te amam de verdade entenderão. Os que se beneficiavam da tua fragilidade se afastarão. Os estoicos acreditavam que o controle sobre si é a maior das vitórias. Quando você define até onde os outros podem ir, protege sua alma das invasões alheias. Tenha coragem de fechar portas. Algumas pessoas só aprendem quando o acesso é negado. E às vezes, o silêncio que vem depois de um não é o som da sua liberdade retornando. Número 9. A elegância de se afastar com dignidade. A dignidade é o manto dos sábios. Ela não se negocia, não se implora e não se prova. É simplesmente mantida, mesmo quando tudo dentro de você quer gritar. Existem situações em que o afastamento é a resposta mais poderosa. Quando alguém tenta te diminuir, quando o respeito se perde, quando o ambiente se torna tóxico, é a hora de praticar o silêncio da dignidade. O silêncio que não busca vingança, mas paz. Os estoicos ensinavam que o homem deve controlar suas reações, não o mundo. Isso significa que mesmo quando te ofendem, te traem ou te desvalorizam, você ainda tem o poder de escolher como vai responder. E a melhor resposta, muitas vezes, é se retirar com serenidade. A dignidade é o limite entre o amor próprio e o desespero por aceitação. Quando você insiste onde não é valorizado, se diminui. Quando decide se afastar com calma, se eleva. O afastamento não é fraqueza, é inteligência emocional. É entender que não vale a pena lutar por aquilo que fere sua essência. A distância silenciosa é o espelho da sua maturidade. Ela mostra que você entendeu que o respeito não se implora, se impõe pelo comportamento. Quem não reconheceu seu valor em sua presença vai sentir sua ausência como um vazio. E esse vazio falará mais alto do que qualquer discussão. Mantenha a dignidade
mesmo quando a emoção pede o contrário. Não se rebaixe para provar o que já está claro. Não implore por atenção de quem sempre te ignorou. O silêncio digno tem um poder que o barulho nunca terá. Ele mostra força, autocontrole e autossuficiência. A distância cura o que a convivência destruiu. E um dia, quando você olhar para trás, vai entender que o silêncio foi a resposta mais sábia que poderia ter dado. Número 8. Imperturbabilidade diante das críticas. A crítica é inevitável. Ela virá, especialmente quando você começar a crescer. As pessoas criticam o que não entendem, atacam o que invejam e diminuem o que não conseguem alcançar. O segredo estoico não é evitar a crítica, mas aprender a não ser ferido por ela. Essa é a verdadeira imperturbabilidade, o estado mental em que nada externo tem poder de te desequilibrar. Marco Aurélio dizia: se é verdade, aceite; se é mentira, ignore. Essa é a regra de ouro. A maioria das críticas vem de pessoas que falam mais sobre si mesmas do que sobre você. Elas projetam inseguranças, frustrações e dores que não souberam resolver. Então, por que levar isso para o coração? A mente sábia entende que reagir a cada comentário é desperdiçar energia. Quando você se cala, o outro se perde no próprio barulho. E é nesse silêncio que você demonstra grandeza. A serenidade é o golpe mais silencioso e mais forte que existe. Os estoicos praticavam o desapego emocional, não permitir que nada de fora controle o que acontece por dentro. Você não pode impedir que falem, mas pode escolher não ser afetado. Isso é liberdade. Aceite críticas construtivas, pois elas te fortalecem. Mas despreze as destrutivas, pois são apenas reflexos de quem não cresceu. A verdadeira força está em não precisar responder, em seguir inabalável, em permanecer centrado. Quando você domina essa arte, o mundo pode te julgar, mas nunca te abalar. E isso é o que separa os sábios dos impulsivos. Ponto número 7. Siga em frente sem avisos. Nem toda partida precisa ser anunciada. Às vezes, o silêncio é o último ato de amor próprio. Quando você decide seguir, siga sem explicações, sem despedidas longas, sem tentar justificar o que o outro já entendeu, mas fingiu não ver. A maturidade está em compreender que não precisa de testemunhas para evoluir. Os estoicos acreditavam que a virtude está no agir, não no falar. O homem sábio não anuncia seus planos, ele simplesmente os executa. O mesmo vale para o afastamento. Não diga que vai mudar, mude. Não diga que vai se afastar, apenas vá. A força do silêncio está em sua imprevisibilidade. Quem esperava reação, recebe ausência. Quem esperava drama, encontra calma. Isso confunde porque o silêncio mostra controle. Mostra que você já superou a necessidade de provar seu valor. Sair sem alarde é sinal de quem entendeu que a paz vale mais que o orgulho. O silêncio protege sua energia, sua evolução e o seu caminho. Nem todos precisam saber onde você está indo. Alguns apenas torceriam para te ver desistir. Siga em frente sem avisos. O que é seu vai te acompanhar. O que não era ficará para trás. A vida recompensa os que caminham em silêncio, porque o barulho das palavras não sustenta o peso das ações. Deixe que o tempo revele. Ele é o juiz mais justo e o mensageiro mais poderoso. Número 6. Valorize suas conquistas em silêncio. As vitórias mais autênticas são aquelas celebradas em silêncio. Porque o verdadeiro triunfo não precisa de aplausos. Ele se sente por dentro, como uma paz profunda e discreta. O mundo barulhento quer que você mostre, comente, compare, exiba. Mas o sábio entende que o excesso de exposição rouba a essência da conquista. Quando você aprende a valorizar o próprio esforço, sem depender de reconhecimento externo, se torna livre. Cada vitória, por menor que pareça, é um degrau da sua evolução. E só você sabe o preço pago por cada passo dado. Os estoicos valorizavam a modéstia e a discrição. Marco Aurélio governava um império, mas dormia lembrando que era apenas um homem. Essa humildade o tornava gigante, da mesma forma celebre, mas não se exalte. A grandeza está em saber se conter. Valorizar suas conquistas em silêncio é também uma forma de proteção. Nem todos torcem por você. Alguns apenas esperam que você tropece. O silêncio protege o que ainda está crescendo, o que ainda está se formando. A verdadeira vitória é interna. É olhar no espelho e ver orgulho, não vaidade. É sentir que a cada luta vencida,
Você se tornou mais forte, mais calmo, mais sábio. Aplausos desaparecem, mas o caráter permanece. Então sorria em silêncio, porque o seu progresso fala mais alto do que qualquer anúncio. Número 5. Autossuficiência emocional. A autossuficiência emocional é o ápice da liberdade humana. É o estado em que você não depende de ninguém para estar em paz. Você pode amar profundamente, mas não se perde em ninguém. Pode compartilhar a vida, mas não entregar o controle das suas emoções. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, a tranquilidade da alma que não é abalada por fatores externos. Quando você alcança isso, descobre que a felicidade não está nas pessoas, nas circunstâncias ou nas posses, mas dentro de você. Ser autossuficiente emocionalmente é não se desesperar quando alguém se afasta. É não desmoronar quando algo não sai como o esperado. É entender que tudo o que vem de fora é passageiro, mas o que vem de dentro é eterno. Você aprende a ser o seu próprio abrigo, a cuidar de si, a se consolar, a se motivar. A solidão deixa de ser um peso e se torna um templo. É nela que você se reconstrói. A autossuficiência não é frieza, é maturidade. É amar sem depender, ajudar sem se anular, dar sem esperar. Quando você alcança esse estado, nada te domina. Você se torna completo, inteiro, impenetrável às manipulações. E então percebe, o poder sempre esteve dentro de você. Só precisava do silêncio para florescer. Número 4. Valorize suas conquistas em silêncio. Há uma beleza rara em conquistar algo e não precisar gritar para o mundo. Quando você aprende a valorizar suas vitórias em silêncio, começa a perceber que a satisfação verdadeira não vem do aplauso, mas da consciência de que você venceu a si mesmo. O reconhecimento dos outros é passageiro, mas o orgulho de ter persistido em silêncio é eterno. O silêncio te protege da inveja, da comparação e da distração. Cada vez que você compartilha menos, ganha mais paz. O verdadeiro sucesso não precisa de holofotes. Ele se sustenta na consistência, na disciplina e na sabedoria de saber quando falar e quando calar. As suas conquistas não são para provar nada a ninguém. São para lembrar a você mesmo que é capaz. Quando você alcança algo em silêncio, o mundo só vê o resultado, nunca o processo. E é justamente isso que o torna poderoso. Ninguém sabe o quanto você caiu, quantas vezes duvidou de si mesmo, quantas noites ficou em silêncio planejando o próximo passo. Suas vitórias silenciosas são como raízes profundas, invisíveis, mas firmes. Valorizar suas conquistas em silêncio é um ato de maturidade. É entender que o crescimento verdadeiro é interno. Você não precisa se exibir. Basta continuar evoluindo. Enquanto muitos buscam aprovação, você busca equilíbrio. E esse é o tipo de vitória que ninguém pode tirar de você. Então celebre em silêncio. Agradeça em silêncio. Continue construindo em silêncio. Porque o barulho do mundo nunca vai abafar a voz de quem aprendeu a vencer discretamente. Número 3. Autossuficiência emocional. A autossuficiência emocional é uma das virtudes mais nobres do ser humano. Ela nasce quando você para de esperar que os outros curem feridas que só você pode tratar. Ser emocionalmente autossuficiente não é ser frio, é ser livre. É entender que o seu bem-estar não pode depender das atitudes ou da presença de alguém. Muitos vivem presos a uma dependência invisível. Esperam mensagens, atenção, validação. Mas o estoico entende que tudo o que vem de fora é instável, e o que vem de dentro é o que realmente sustenta. Quando você se fortalece internamente, nada externo te abala. As emoções continuam existindo, mas elas não te controlam mais. Autossuficiência emocional é estar em paz, mesmo quando o mundo desaba. É ter a serenidade de quem sabe que pode contar consigo mesmo. É não implorar por amor, por respeito ou por compreensão. É simplesmente se tornar inteiro, sem precisar de metades. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E ele estava certo. Quando você aprende a se nutrir de dentro para fora, percebe que nada falta. Você já é completo. E é nesse estado de completude que nasce o verdadeiro poder. O de não precisar de ninguém para ser quem você é. Número 2. Domine a arte de não reagir. Reagir é fácil. Qualquer pessoa pode se irritar, responder ou se defender.
Difícil mesmo é dominar a arte de não reagir, de observar, respirar e escolher o silêncio como resposta. Quando você domina essa arte, não é mais refém do impulso. Você se torna um observador da própria mente. E isso é libertador. Os estoicos acreditavam que a virtude suprema estava no autocontrole, que o verdadeiro guerreiro não é aquele que vence os outros, mas aquele que vence a si mesmo. E quando você não reage, mostra que domina o campo mais difícil de todos, o interno. Não reagir não é fraqueza, é estratégia, é deixar o outro se afogar nas próprias palavras enquanto você permanece intocável. É recusar-se a participar de conflitos pequenos porque sua paz vale mais. Quando você não reage, a energia se acumula e essa energia se transforma em clareza. Dominar a arte de não reagir é se blindar do caos, é dizer ao mundo: eu escolho a paz. E quem escolhe a paz nunca perde, apenas evolui em silêncio. Do número 1, seja imperturbável. Ser imperturbável não é ser insensível, é ser centrado, é estar tão conectado à sua essência que nada externo tem poder de te tirar do eixo. A imperturbabilidade é a maior expressão da maturidade emocional e da sabedoria prática. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, um estado de tranquilidade profunda, onde o que acontece fora não abala o que existe dentro. Ser imperturbável é assistir o caos sem se tornar parte dele. É ouvir críticas e não permitir que elas definam quem você é. É saber que o controle não está no que acontece, mas em como você escolhe responder. Pessoas imperturbáveis não buscam provar nada. Elas apenas vivem com propósito e calma. Quando o mundo tenta provocar uma reação, elas sorriem e continuam o caminho, porque já entenderam que reagir é entregar poder, e quem domina o silêncio interno domina tudo. A imperturbabilidade é a coroa dos sábios. É o resultado de uma mente treinada, de emoções compreendidas e de uma alma que aprendeu a não lutar contra o inevitável. Quando você se torna imperturbável, não há mais inimigos externos, só desafios internos a serem superados. E nesse ponto, você deixa de ser apenas alguém que vive para se tornar alguém que transcende. Se você percebeu que o verdadeiro poder está dentro de você, não deixe que ninguém roube sua paz. Comece hoje a praticar o silêncio, o autocontrole e a autossuficiência emocional. Valorize cada conquista em silêncio e siga firme no seu crescimento pessoal. Lembre-se, quem domina a si mesmo, domina o mundo à sua volta. Inscreva-se, compartilhe e permita que mais pessoas descubram o poder de viver com propósito e dignidade.